Olá, meus amigos. Aqui é o professor Karim e seja muito bem-vindo ao nosso ABC da Física. Trago para você o vídeo de número 7, isso mesmo, o 7º vídeo da nossa maratona do MCU. Mas antes de mais nada, meus queridos, já deixa o seu like, dê uma força aqui para o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho das notificações para você ficar sabendo quando o novo vídeo pintar aqui na área. Beleza, moçada? Maravilha, então? Te aguardo depois da vinheta. Muito bem, dando sequência à transmissão de rotação, vamos agora estudar o segundo acoplamento, que é o famoso sistema de engrenagens. Olha só, nós temos aqui na figura 3 engrenagens de raios diferentes. Observa só que a espessura ou o tamanho de cada dente das rodas é o mesmo. Senão você não consegue fazer o acoplamento. Para você conseguir acoplar 2 engrenagens, necessariamente os dentes têm que ter a mesma espessura, senão não vai dar um encaixe perfeito. Tudo bem? Então isso é importante você perceber que a espessura dos dentes é a mesma para as 3 engrenagens. Muito bem, então nós temos aqui um sistema com 3 engrenagens. Vamos imaginar que inicialmente o sistema está em repouso e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar um motor, o eixo do motor, nessa engrenagem A. Então na hora que o eixo do motor começar a girar, como o meu dedo está mostrando aqui para você, então se o eixo do motor gira nesse sentido, essa roda A, essa engrenagem A, que é solidária ao motor, gira no mesmo sentido. Então esse aqui representa o sentido de giro da roda A. Tudo bem? Olha só, gente, agora eu pergunto para você, se a roda A, se a engrenagem A gira nesse sentido, qual é o sentido de giro da roda B? Basta você fazer uma análise assim, olha, veja, bem aqui, ó, nesse acoplamento, olha o que nós temos, ó. Quando a engrenagem A gira nesse sentido, olha lá, aqui os dentes se encaixam, veja que a roda A acaba levando a roda B, então a roda B vai girar nesse sentido. Então essa flecha mostra o sentido de giro da roda B. Então a roda B gira nesse sentido. Veja que é tranquilo você perceber que aqui, ó, elas se encontram lá e elas estão acopladas assim. Agora, e o sentido de giro da roda C? Então, na hora que a roda B começar a girar nesse sentido, olha lá, ela encaixa aqui nas engrenagens da roda C e as duas giram nesse sentido. Quer dizer que o sentido de giro da roda C é esse que eu estou mostrando para você. Ou então, você finaliza pensando aqui, olha, veja que se a B gira nesse sentido e a C gira assim, olha lá, olha, encaixa aqui, elas vão sair assim. Então, esse é o sentido de giro das rodas A, B e C. Maravilha? Agora, meus amigos, quais são, o que essas 3 engrenagens têm em comum? Qual é a grandeza cinemática que tem em comum essas 3 rodas? Olha que interessante. Eu vou pegar aqui, meus amigos, esse ponto aqui, olha, em vermelho, é uma marca de tinta de novo que eu faço na roda A. Tudo bem? Então, esse ponto vermelho aqui da roda A gira nesse sentido e ele tem aqui uma velocidade, tá vendo? Ó? Eu vou chamar isso aqui de VA, que é a velocidade de um ponto bem na borda da engrenagem A. Perceba que quando esse ponto A está aqui, vou fazer o seguinte, na hora que essa marca de tinta em A está aqui, eu venho e faço também uma marca de tinta na roda B, bem aqui, ó. Tudo bem? Então o que acontece? Olha, gente, durante esse tempo de contato das duas rodas, percebam que os pontos A e B, eles se acompanham, eles estão juntos. Se eles estão juntos, é porque a velocidade deles é a mesma. Então, o que nós podemos falar aqui? Olha, que esse ponto da engrenagem A na borda dela e esse ponto B na borda da engrenagem B possuem o quê? A mesma velocidade. Beleza? Agora, outra coisa que você pode falar é a seguinte, esse ponto aqui de B, ó, ele vem se propagando, vem andando, vai chegar aqui, tá vendo? Ó? Essa marca de tinta na engrenagem B. Agora veja, na hora que esse ponto chegar aqui, vou fazer uma marca de tinta bem na borda aqui da engrenagem C, vou chamar de ponto C. Perceba que quando esses pontos estão em contato, por um breve tempo, ó, eles permanecem juntos. Ó. Então, se eles estão juntos, quer dizer que a velocidade desse ponto da engrenagem B, que eu vou chamar de VB, é igual à velocidade desse ponto da borda da engrenagem C.
Então, VB igual a VC. Então, veja a implicação lógica que você tem aqui. Olha, meu amigo, se VA é igual a VB e, ao mesmo tempo, VB é igual a VC, então, qual é a implicação lógica disso? Bom, se VA é igual a VB e VC é igual a VB, então o que a gente pode falar, moçada? A gente pode falar que VA, a velocidade de um ponto na borda da engrenagem A, é igual à velocidade de um ponto na borda da engrenagem B, que é igual à velocidade linear de um ponto na borda da engrenagem C. Veja que o sistema de engrenagens tem uma propriedade que é igual também quando você tem um sistema de acoplamento de duas polias por uma correia. Eles guardam as mesmas características. A velocidade linear de um ponto na borda dessa engrenagem é a mesma em todas as engrenagens. Beleza até aí? Então, meus amigos, qual é a consequência disso? Muito bem. Olha só, a consequência disso é a seguinte. Olha, se, por exemplo, eu falasse para você que a frequência da roda A é, por exemplo, 60 rotações por minuto e desse para você os raios das rodas. Veja que nós podemos, de novo, descobrir uma relação entre raio e frequência. E a relação é a mesma que segue o sistema de duas polias ligadas por correia. Veja, se eu perguntar para você aqui, se eu ficar de olho nas 3 engrenagens, qual delas vocês acham que vai girar mais? Então, se você observar essas 3, vai executar mais voltas, mais giros quem? A engrenagem de menor raio. E qual é a engrenagem que vai dar menos voltas, menos giros? A de maior raio. Perceba que também essa ideia você acompanhou lá no sistema de acoplamento de duas polias ligadas por uma correia. E qual a implicação matemática disso? Veja que interessante, moçada. Aqui, olha, como VA é igual a VB, que é igual a VC, e lembrando que quando eu tenho uma roda ou uma engrenagem e eu tenho um ponto na borda, por exemplo, esse ponto A, pensa que a roda está girando nesse sentido, como é que eu posso mesmo descobrir a velocidade de um ponto de uma roda ou de uma engrenagem quando você conhece o raio? O que você faz mesmo? Lembra que a velocidade de um ponto na borda de uma roda é o quê? Quando esse ponto completar uma volta é porque ele andou 2πr, lembra disso? E o tempo gasto para completar uma volta é o período. E aí você lembra de novo que o inverso do período é a frequência, 2πrf. Então sempre que eu quero achar a velocidade de um ponto na borda de uma engrenagem ou de uma roda, o que eu faço? Olha lá, então o que é o VA? 2πrA vezes FA. O que mais, moçada? Veja que interessante. Deixa eu apagar para vocês aqui, olha. Veja que interessante. Velocidade de um ponto na borda da engrenagem B, como é que fica? 2π raio de B, frequência de B. E como é que fica a velocidade de um ponto na borda da engrenagem C? 2π RC FC. O que nós podemos fazer? Cortar 2π em todos esses termos. Aí você nota que vai sobrar a mesma relação do Rafa. Lembra que o produto raio-frequência é igual para as 3 engrenagens, assim como lá atrás, no acoplamento de duas polias ligadas por correia, essa relação também se verificava. Legal até aí, moçada? Tranquilidade? E aí eu chamo a sua atenção, uma forma de você visualizar por que essas velocidades são iguais. Sabe no que você pode pensar? Sabe aquele moedor de cana, quando você quer tomar um belo caldo de cana? Aquele geladinho, tá? Acontece, pode perceber que a pessoa que manuseia aquilo, você tem um sistema de engrenagens lá, ele coloca ali a vara de cana passando por aqui, é uma espécie de moedor. Então olha que interessante, vamos supor, moçada, que isso aqui, ó, é uma vara de cana que eu coloco aqui. O que acontece? Na hora que a vara de cana entra aqui, ó, como as engrenagens giram nesse sentido, olha só, ó, elas empurram a vara de cana aqui para dentro, ó, não é isso? Então o que eu posso falar? Que a velocidade da vara de cana que entra aqui é igual à velocidade desse ponto da roda A, que é igual à velocidade de B. Ela vai entrando aqui sendo impulsionada por elas. E aí, ó, ele coloca aqui
essa vara de cana, imagina que eu coloco ela para passar aqui agora, olha o que acontece, na hora que ela passar aqui, ó, essa vara de cana ela é levada para o ponto B e C e ela vai sair desse lado. Então veja que a vara de cana entra aqui com uma velocidade e sai aqui com a mesma velocidade, quer dizer, a velocidade de A é igual a de B, que é igual à velocidade da cana, e a velocidade da cana é igual à velocidade de B, que é igual à velocidade de C. É uma forma de você entender que a velocidade é a mesma, a velocidade linear, ali na borda, é a mesma em todas as engrenagens. Beleza? Você pode guardar assim, então. Maravilha, moçada. E agora, só para exemplificar, imagina que eu tenho uma situação em que eu conheço o raio de A, 10 centímetros, eu conheço o raio de B, que é a engrenagem maior, vale 30 centímetros, e eu conheço o raio de C, é o raio médio ali, 20 centímetros. Então, ó, raio 10, raio 20, raio 30, que é a maior, tá bom? E aí, eu conheço a frequência de A, por exemplo, 60 rotações por minuto. Veja que você pode obter a frequência de rotação da engrenagem B e a frequência de rotação para a engrenagem C, usando aqui a relação do Rafa, ou então pensando em proporcionalidade mesmo, meus amigos. Olha só, se você comparar o raio de A com o raio de B, o que aconteceu? Meus amigos, veja que de A para B, o raio aumenta 3 vezes. Você sabe que roda de raio grande dá menos voltas, dá menos giros. Quantas vezes menos? Olha, se a proporção aqui é de 3, a frequência também obedece a uma proporção de 3. Então, se o raio aumenta 3 vezes, a frequência de giro diminui 3 vezes. Isso, lembra que a roda grande gira menos. Então, enquanto aqui você multiplica por 3 no raio, aqui você divide por 3 para achar a frequência. Então, a frequência de B é 20 RPM. E como é que eu posso fazer isso por aqui? Olha só, meus amigos, vou mostrar para você. Olha só, o raio de A vale 10, olha que legal, 10 centímetros. A frequência de A, 60 RPM. Eu usei o Rafa. Raio de B, 30. Raio de B, 30. Frequência de B, faz de conta que eu não sei. Olha só, moçada. Aqui, ó, vou deixar a unidade, aqui é centímetro também, vezes a frequência FB. Centímetro corta centímetro, não é necessário passar para metro. 60 dividido por 30 vai ficar 2. E 2 vezes 10 você encontra 20. Olha que interessante. E aqui, Karim, o raio de C. Bom, vamos lá, por proporção, veja. De A para C, me ajuda. De A para C aconteceu o quê? Dobra, né? De 10 para 20, o raio aumenta 2 vezes. O que acontece com a frequência? Moçada, se eu tenho uma roda de maior raio, é porque a frequência é menor. Roda grande gira menos. Então, moçada, ó, se daqui para cá você multiplica por 2, daqui para cá você divide por 2. Então, como é que fica? Olha só, como aqui é 60, divide por 2, você vai encontrar 30 RPM. E você poderia verificar aqui também. Veja só, moçada. O raio de C, ele vale 20. E a frequência de C faz de conta que eu não sei. Eu vou tampar essa aqui do meio, ó, esquece essa aqui do meio, então fica 10 vezes 60 igual a 20 vezes FC. Veja que 60 dividido por 20 vai ficar 3, aqui vai ficar 1, e 3 vezes 10 você encontra 30 RPM. Olha aí a proporção do Rafa, guarda para mim, tá? Então olha só, gente, sistema de 2 polias ligadas por uma corrente. O sistema de engrenagens, vocês resolvem do mesmo jeito. Olha lá quando eu quero achar a frequência. Rafa, Rebfi e o nosso amigo agora, Recife, tá bom? R vezes F é constante. Roda que tem raio grande, em compensação tem menor frequência. Muito bem, depois que você percebeu a relação do raio e a frequência, existe também um dado importante aqui. Às vezes, ele não fornece o raio da engrenagem, mas fornece o número de dentes. Então, como é que fica a relação entre o número de dentes e a frequência de uma engrenagem? Veja só esse estudo. Nós já sabemos que o raio da engrenagem A é 10 centímetros, como você veio vendo aqui no exemplo. O raio da roda da engrenagem B é 30 e da engrenagem C é 20. Vamos supor que o número de dentes da roda A seja 50. Eu estou dando para você esse número. Olha só o que vai acontecer, moçada. Como nós já discutimos lá atrás no início da aula,
que os dentes, para ter o encaixe perfeito, os dentes da roda A, B e C tem que ser de mesma largura, né, para dar o encaixe perfeito. Muito bem, então o que nós podemos falar? Veja só, moçada, aqui, olha, como o raio da roda B é 30 e o da roda A é 10, veja que de 10 para 30, nós triplicamos o raio. O que vai acontecer com o número de dentes? Veja, moçada, o número de dentes ele é sempre proporcional ao raio. Ou seja, se o raio cresce 3 vezes, então o número de dentes também acompanha crescendo 3 vezes. Então 50 vezes 3 vai para 150. Da mesma forma, o raio de A é 10 e da engrenagem C é 20. Veja que de 10 centímetros para 20 centímetros, dobramos o número de raio, né? Olha lá, dobramos o raio. Então aqui multiplicando por 2. Então o que vai acontecer com o número de dentes? Você também deverá multiplicar por 2. Então por isso que 50 vezes 2, 100. Tranquilo? Então isso é importante você perceber. Agora, o que mais que eu posso dizer, moçada? Olha, você viu comigo anteriormente que vale aquela relação, lembra do Rafa? Ó, RA, raio de A, vezes a frequência de A, é igual a quem? Raio de B, vezes a frequência de B, que é igual a quem, gente? O raio de C, vezes a frequência de C, não é verdade? O que eu posso falar, gente? Quando ele não fornecer para você o raio da engrenagem, eu posso tranquilamente substituir pelo número de dentes. Então, essa relação acaba ficando assim, ó. Coloca no lugar do RA o número de dentes dela, NA. Então, fica NA vezes FA igual a quem, gente? No lugar do raio de B, você faz o quê? Coloca o número de dentes. Porque fica valendo, gente, a proporção. É isso que importa. Tudo bem que o raio não é a mesma coisa que o número de dentes, mas eles são proporcionais. E sendo proporcionais, as frequências também serão. E aqui, gente, o raio de C é proporcional ao número de dentes da roda C. Veja só como funciona. Lembra no exemplo que nós fizemos que a frequência de A valia 60 RPM? E a partir dela, e a informação dos raios, nós achamos a frequência de B e de C? Você pode fazer a mesma coisa tranquilamente aqui. Veja comigo, moçada. O número de dentes da roda A é quanto, gente? Não é 50? Então coloca aqui, ó, no lugar do NA, coloca 50 dentes. A frequência de A é quanto? 60 RPM. Então põe aqui 60, olha. Maravilha. Número de dentes da roda B, 150. Quanto é a frequência de B? Tranquilo. Olha lá, é só fazer a conta, gente. Você pode simplificar aqui, olha, 50 dividido por 50 dá 1, 150 por 50 dá 3. Esse 3 passa dividindo aqui. Como é que fica então, moçada? A frequência de B, veja só, a frequência de B vai ser igual a quanto? Ó, 60. Esse 3 passa dividindo, então 60 dividido por 3, você encontra que a frequência de B é 20 RPM. A mesma coisa quando você fez pelo raio, tá bom? Então veja que você pode usar essa relação, porque você às vezes fica um pouco perdido, né? Se ele não dá o raio, o que eu faço? A gente sai pelo número de dentes. Beleza, moçada? Então esse foi o 7º vídeo da nossa maratona do MCU. Eu espero que você tenha gostado, feito com muito carinho para você. Na próxima semana virá o 8º, que também vai tratar de transmissão de rotação, só que agora de um sistema de várias polias ligadas no mesmo eixo de rotação. Vale a pena você conferir. Aguarde, se inscreva no canal. Muito obrigado, moçada. Até mais.